Gente, sabe o que eu tava aqui lembrando hoje, para modo de vocês não esquecerem? Por exemplo, tem gente que diz assim, Deus perdoa tudo, todas as coisas, todas as pessoas. Não é tão verdade isso não, gente. Vamos começar pelo que foi um dia o anjo de luz. Por que será que Deus não deu mais perdão para ele? Por que ele já está condenado? Lembrem-se de que ele deu um jeito de fazer a Eva e o Adão pecar. Pois é. Ele queria ser Deus. A criatura queria ser Deus. A criatura que foi criada por Deus, né? O diabo não foi criado por Deus, ele se transformou em diabo, graças aos sentimentos que ele passou a ter no coração. Um deles, a inveja, a cobiça. Ele queria cobiçar, sabe o quê? O trono do Todo-Poderoso, gente, aí pela fé. E ele não se arrependeu coisa nenhuma. Isso que é interessante, viu? Então, Deus pode perdoar o ser humano, que é a imagem e semelhança dele? Pode, desde que essa pessoa se arrependa, entendeu? Precisa haver arrependimento. Não existe perdão de graça. Eu vou morrer errando porque Deus é bonzinho demais e ele vai me perdoar. Isso não existe. Tem que haver arrependimento, entendeu? Então, voltando ao coisa ruim. Então, gente, um dos sentimentos também que ele teve, né? Que eu já falei, a inveja, a cobiça. E a coisa só foi piorando. Até que um dia, Deus resolveu, né? Tirar o direito dele de ser anjo de luz. Aí ele fica perturbando as pessoas, trazendo todos os seus sentimentos errados para dentro do ser humano que nasceu no pecado já depois de Adão e Eva. Então, meu povo, não se engane. Do fundo do meu coração eu digo, leia a Bíblia. De verdade, leia a Bíblia. Deus, ele é bondoso, misericordioso, tem inúmeros versículos na Bíblia falando sobre a sua longanimidade. Sabe aquela coisa de uma pessoa perversa, né? Continuar vivinho da Silva, né? Não acontecer nada aparentemente? Pois é. Isso se dá ao fato de que Deus é longânimo, que ele ainda espera que essa pessoa, ela se retrate com ele, reconheça os seus maus caminhos, aceite o único e suficiente Salvador da nossa vida eterna, que é Jesus, Filho do Deus Todo-Poderoso, se arrependa dos seus maus caminhos, se batize e passe a ser um filho de Deus. E nada melhor do que o livro da vida eterna, a bula da vida eterna, a palavra de Deus, a Bíblia, para nos ensinar como passar de uma prostituta, de uma Maria Madalena, a uma pessoa perdoada, santificada e que não mais vai fazer o que fazia antes, entendeu? Esse arrependimento. Maria Madalena, depois de arrependida, de ter parado de praticar o que ela praticava antes, entenda que o nome dela não é prostituta. Prostituta é o nome da ação dela. Entenda, todo pecado tem um nome, tem uma ação. Deixou de praticar esse pecado, esse nome prostituição, essa ação, automaticamente você está começando a compreender o que significa se santificar, como diz na Bíblia. Quem está se santificando, continue a santificar-se mais ainda. Por exemplo, é o caso da Maria Madalena, né? Ainda existem muitas Maria Madalena nesse mundo precisando aprender a se santificar. Mas para isso elas precisam compreender a palavra de Deus, né? Conhecer melhor o seu único e suficiente Salvador. Também existem por aí muitos fariseus. Existe sim. Minha filha, como existe. Sabe aquela história do bom samaritano? Pois é, ainda existem muitas pessoas no reino de Deus que fazem coisas erradas, que se dizem cristãos, e na verdade é o bom samaritano lá do lado de fora que aparece para salvar alguém que está passando por um perrengue. Mais uma vez falando, sabe por que isso acontece?
Porque dentro do corpo de Cristo não existem 100% só pessoas santificadas. Existem muitos que estão lá, não sei nem porquê, estão há 300 anos no Evangelho e ainda não compreenderam a sua missão como filho de Deus na Terra. Entendeu? Tem muitas pessoas que vão para a igreja por causa de pessoas. É sério. Tem gente que diz, eu vou para aquela igreja porque lá tem a minha melhor amiga indo naquela igreja. Não vai por Jesus. Então, nunca que o conhecimento verdadeiro é revelado a essa pessoa. Tem pessoas que vão para outra igreja, ficar pulando de igreja em igreja, porque quando o seu pecado é confrontado, elas não querem ser arrependidas. Elas querem continuar nessa vida com alguém passando a mão na cabeça. Tem pessoas que fundam igrejas, só para vocês terem um exemplo, tá? De que não é 100% que todo mundo que está na igreja dizendo Senhor, Senhor, vai para o reino dos céus. Que funda a igreja, como é o caso, né? De uma pessoa que a gente está acompanhando aí nas mídias sociais, fundou a igreja um ministério que aparentemente era tudo de bom, mas na verdade era por essa questão. Era por poder, gente. Influência, gente. Jesus que é bom não era não. Aí um ser humano desse, né? Quando você pode ler, por exemplo, eu vou deixar aqui Salmos 50, o versículo eu não sei exatamente, mas tem uma parte do Salmos 50 que retrata bem um ser humano desse. Entendeu? Então, nesse salmo diz mais ou menos assim. Eu vou aqui falar do meu jeito porque de cor não sei. Mas é tipo mais ou menos assim. Você pecou, né? Fundou igreja, né? Fez um bocado de coisa, ministério, tudo dizendo que era em meu nome. Pensava que eu era igual a você, porque eu deixei você fazer até onde você queria. Mas fique você sabendo que a partir de hoje eu vou trazer tudo às claras, o que estava em oculto. Fia, isso significa o quê, fia? Significa que Deus é longânimo, mas ele não é besta não. Um dia ele traz tudo às claras, o que as pessoas que se diziam ser cristãs estavam aprontando no oculto por detrás dos bastidores. Por isso que você não deve, se espelhar em pessoas, senão em Cristo, na palavra de Deus. Porque aí quando você vê uma pessoa errando, você vai saber que aquilo não é de Deus. Entendeu? E você também não vai ficar aí arrumando uma desculpinha para dizer, tá vendo? Por isso que é melhor eu ficar lá no mundo. Porque lá no mundo, blá, blá, blá. Querida, aparentemente parece que o mundo é legal, mas não é não. Entendeu? Por quê? Porque existe o mundo espiritual, gente. Vocês têm que entender que existe o mundo espiritual. Não existe o mundo legal com salvação. Vocês entenderam que existe uma porta larga e uma estreita. E aí, então? Então, gente, outra coisa, quando Deus começa a trazer tudo às claras, minha gente, olha, tem que ficar muito firme em Deus para não se escandalizar a ponto de correr da igreja, entendeu? A gente tem que ficar firme com o Senhor a ponto de, mesmo que essas pessoas tenham cometido asneira no mundo cristão, a gente possa ainda assim orar para Deus, se revelar para essa pessoa. Gente, vocês estão achando que depois das asneiras que eu andei vendo, no mundo cristão, vocês acham que ainda assim eu sou capaz de dizer, mata ele, mata ela, Jesus, vai pro inferno, vai queimar? Tá louca? Não posso desejar isso pro meu próximo não, gente. Entendeu? Prestando ou não prestando, dependendo do grau do seu pecado aí, gente, não blasfemando contra o Espírito Santo ainda há solução. Que é triste, gente. Mas você acha que nós somos melhores do que essas pessoas que estão terrivelmente pecando, escandalizando o Evangelho? Ai daquele que escandalizou o Evangelho, mas isso é coisa de Deus para cada um, tratando cada um. Isso não é coisa da gente. Vou aproveitar, o caminho, vou aproveitar as palavras de Deus e amaldiçoar a pessoa. Não, nós não estamos autorizados a amaldiçoar ninguém, mas orar por essa pessoa. Isso se chama o dom do amor. Do amor que, por um acaso,
é coisa do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo de Deus não amaldiçoa o seu próximo. Pensa nisso, entendeu? Não sei por que eu tô falando nisso, gente. Não é assim, de verdade. Hoje eu amanheci tão pensativa sobre isso, sabe? Eu não sei com quem eu tô falando agora, nesse momento que tá assistindo, mas hoje eu realmente amanheci preocupada com esse assunto, entendeu? No meio cristão. Lembre-se também de mais uma coisa, a vingança vem do Senhor, não é da gente não, tá? A gente fica com raiva, mas cuidado para não pecar a ponto de perder a salvação, porque toda raiva pode gerar uma ira, e essa ira ficando na gente, corre o risco de vir a falta de perdão, o ódio e todos esses sentimentos que não vêm de Deus, pois Deus só tem sentimentos bons. Você ficando com os sentimentos contrários à bula da vida eterna, a palavra de Deus, você corre um risco muito grande de perder a sua salvação. Entendeu? Também, gente, quando vocês verem um casal cristão sofrendo, por gentileza, em vez de ficar falando mal dessas pessoas, procure verificar se uma parte dessas pessoas não precisa de ajuda emocional. Procure verificar com amor o que pode ser feito, porque às vezes as pessoas, elas erram, gente. Claro que elas erram, mas elas não erram nem sempre porque elas querem. É porque muitas vezes falta suporte. É porque muitas vezes há cobrança demais, que é porque é ser humano, cristão, que nossa, que nunca pode errar, que nunca pode pecar. Olha como eu sou santa, olha como eu sou santo. Gente, eu tenho raiva disso. Se o casal é o tipo de casal que, sei lá, por algum motivo, vergonha, não sei, não quer conversar sobre o assunto com você, se uma das partes não quer falar com você, sinal de que essa pessoa, ela já perdeu a confiança em muitas pessoas. O que você pode fazer? Orar, entendeu? Mas nunca sair falando mal por aí, de verdade. Não escandalize o evangelho. Os outros escandalizam e você fica assim. Mas você não precisa ser o próximo, que uma outra pessoa também vai ficar assim. Entendeu? Mais amor. Entendeu? Porque agora aqui envolve o mundo espiritual. E vocês sabem que o diabo está guerreando contra nós, não sabe? Com sentimentos, com setas, com pessoas, com coisas. Então, povo, acho que eu vou deixar vocês aí, tá? Refletindo um pouquinho. O negócio é sério, tá? É um assunto que entra no outro. Então, de tudo por tudo, minhas filhas, meus povos e minhas povas, leiam a Bíblia pelo amor do amor. De Gênesis a Apocalipse. Pode começar pelo Novo Testamento, já que é o que mais nós vivemos hoje, né? Mas o Velho Testamento também a gente vive muita coisa, viu, gente? Beijo.